vamos meditar no livro de Filipenses, capítulo 2. Aqueles que tiveram a alegria de participar da nossa semana de oração e primícias, foram muito abençoados. Tivemos uma semana assim, extraordinária, como Deus se moveu. Ontem à noite a gente saiu daqui cheio do gozo do Espírito Santo e com palavras assim, realmente para levantar o nosso espírito. Pastor Ulisses ontem partilhou sobre a questão do óleo para as virgens que aguardam a volta do Senhor, na parábola que Deus deixou na sua escritura. E uma das coisas que mais eu prestei atenção é que elas não tinham levado óleo de reserva, né? Elas estavam todas ali, queridos, aguardando o nosso noivo Jesus, e todas tinham lâmpadas, todas. As 10 tinham lâmpadas, mas 5 não tinham óleo de reserva, né? Então isso nos serve de uma chamada de atenção, para que eu e você possamos dizer: Senhor, lâmpada sem óleo não, porque o Senhor pode voltar e eu ficar no escuro dos meus próprios pensamentos, das minhas decisões, das minhas ações, dos meus caminhos. Então eu quero te pedir, Deus, dá-me o óleo, e esse óleo é a presença do Espírito Santo em grande medida, é a unção, é o enchimento, é o fogo que tem que arder nesse altar, queridos. Não pode estar apagado de maneira nenhuma. Aliás, Deus vem dando essa palavra para nós, porque no nosso musical, no espetáculo, dia 16 de dezembro, ele vem, né? Também houve uma parte muito forte, choramos muito, quando o Senhor mostrava que exatamente as virgens, né, que tinham ficado desesperadas, batendo, abre, 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 e já não houve mais essa abertura de porta. Então nós estamos aqui com uma grande oportunidade, né? Começamos agora um novo ano, todo mundo com tantas expectativas, alguns com expectativas bem boas, outros assim, meio desacreditados, mas todos com expectativas, e nós sabemos que tudo que precisamos vem do Senhor. A Bíblia fala muito claro que o homem não tem nada, nada, e não é uma linguagem de exagero, não é uma hipérbole, não é? O homem não tem nada, se do céu não lhe for concedido. Por isso o que eu peço a Deus é que do céu, nessa manhã, nós sejamos alimentados. Quem recebe, diga amém por essa palavra. Então, abrem Filipenses capítulo 2, verso 12. Eu acho que esse foi o janeiro que nossos amados irmãos mais viajaram, né? Muita gente pedindo oração por suas viagens, pedindo a Deus para guardar, para livrar. E nós estendemos nessa manhã nossa oração e abençoamos todas as famílias desse rebanho e ligadas a nós que estão em viagem, que o Senhor guarde, cubra com o seu sangue e possa trazer em paz, abençoados e descansados em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém. E aliás, eu quero, antes de ler o texto, fazer um pedido de oração à igreja. Nos dias 5, 6 e 7 de fevereiro, queridos, 5 é um domingo, de manhã e à noite, segunda e terça, nós vamos fazer em nossa igreja a primeira conferência do Espírito Santo. Já fizemos vários tempos de estudo sobre a pessoa do Espírito, sobre a busca do Espírito Santo, mas nessa conferência nós vamos ter apenas esse tremendo objetivo, nos enchermos de Deus. Vão estar conosco os pastores Luciano Subirá e Hernani Santos. Deus tem dado a eles uma palavra e eles têm feito essa conferência em alguns lugares. Nós tivemos a oportunidade de ouvir 2 mensagens. O pastor Keyson ministrou com um deles em uma igreja e Deus usou muito aquele pastor, e o pastor ficou muito feliz de receber aquelas palavras, e ele falou: não, eu quero levar isso para a nossa igreja. E então vai acontecer exatamente quando nós agradecemos a Deus por mais um ano como igreja, né, que é no início de fevereiro, dia 5, nós vamos celebrar sim
enchendo-nos do Espírito Santo. Só que eu gostaria que a igreja intercedesse por isso. Então eu quero pedir que nessa manhã, esse grupo que Deus trouxe aqui hoje, se tornem os intercessores dessa conferência. Que a gente não deixe só na responsabilidade da pastora Rosa e dos intercessores de quinta-feira, ou dos intercessores que oram no domingo 18 horas, mas que nós possamos como igreja orar. Senhor, aviva-nos, manda, Senhor, o Pentecostes do Senhor aqui nos dias 5, 6 e 7 de fevereiro. E eu quero hoje, como sua pastora, te convidar e te conclamar, seja o intercessor dessa conferência. Coloque o seu relógio para despertar, todo dia num horário determinado, que fique bom para você, e ore todos os dias. Senhor, segundo a convocação feita lá da tua filha, eu oro junto com a minha igreja, para que haja um tremendo derramamento do Espírito nessa conferência no início de fevereiro, e não só sobre nós como igreja aqui, local não, queridos. A gente não pode ter essa visão tão pequenininha, tão meu umbigo, minha igreja, meu lugar, minha vida, não. Sobre a cidade, sobre o DF, sobre o Brasil, sobre a noiva de Cristo na terra. Abacuque disse: aviva, Senhor, a tua obra, como nos primeiros dias. Esse tem que ser o nosso clamor. Então eu quero pedir que você guarde no coração essa palavra de apelo, de convocação, para nos portarmos como intercessores. Deixa eu ver aqui. Crente não mente. E dentro da igreja vem mais temor de Deus no nosso coração aqui. Com quem aqui eu posso contar? Pastora, pode contar, porque eu vou estar lembrando disso nas minhas orações. Levanta a mão, deixa eu ver sua mão levantada. Bem alto. É um compromisso que você está fazendo com Deus. Deixa eu ver quantos intercessores nós vamos ter aqui que vão estar dizendo a Deus sim para esse chamado de orar. Gabi, ó, Jeane, acompanha a Gabi, que ela está entrando na intercessão aqui, tá? Você está junto, né? Então tá bom, vamos lá. Deixa eu ver quem mais vai interceder aí, pastora Rosa. Quantos intercessores Deus está levantando aqui? João, estamos juntos, hein, João? Orando aí por essa conferência, cada um de nós. Então quero que você feche seus olhos agora. Pai, nós como igreja intercedemos hoje por essa conferência. Pai, não pedimos que o Senhor faça desse evento um sucesso. Pedimos que o Senhor faça das nossas vidas o teu altar. Pedimos que o Senhor mova nessa igreja, nesses 3 dias, de uma maneira extraordinária. Que seja um tempo inesquecível em nossas vidas, de enchimento do Espírito Santo. Eu oro para que nesse mês de fevereiro, Senhor, haja um mover tão grande aqui, que se torne um marco na vida da nossa igreja. Também no congresso de carnaval, no Freedom. Pai, fé, mais do que os olhos podem ver. Nós entregamos esses 2 momentos, nós nos preparamos espiritualmente para esses momentos, e eu oro em nome de Jesus, para que cada pessoa que levantou a mão nessa manhã, tenha um compromisso firme contigo, para este propósito de intercessão, que o Senhor se maravilhe de achar em nós intercessores, Pai, para essa obra a qual o Senhor nos confiou. Eu oro pedindo que o Senhor cubra com seu sangue as nossas vidas, nos dê fortalecimento, ânimo, que o Espírito Santo nos faça lembrados dessa obra, e que sejamos, ó Deus, usados por Ti, em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém. Então, queridos, guarde no seu coração, 5, 6, 7 de fevereiro, e o congresso também do período carnaval, 24, 25, 26, 27, que é o Freedom. Ore por esses 2 momentos. Assim, pois, amados meus, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Deixa eu ler do início. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas quando eu estava presente, porém muito mais agora quando estou ausente, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Amém. Fala-nos, ó Deus, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Queridos, Paulo escrevia aos Filipenses, de longe, ele estava pastoreando aquele povo, e ele queria dar a eles a instrução de um entendimento bem mais amplo sobre o que é a salvação.
Tem muita gente que nem acredita que você possa afirmar que está salvo. Se você disser isso para um determinado grupo de pessoas, ela diz, não, você é muito prepotente. Você está se achando. Salvação é uma coisa muito séria. Tem que reencarnar. Tem que ir para o purgatório. Tem que fazer muita caridade. Olha, isso não é assim não. Esse negócio de dizer, estou salvo. Que conversa é essa? Né? Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Não é isso que o Espírito Santo de Deus testifica conosco. A Bíblia diz que a salvação é um presente. A Bíblia diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Também não vem de obras para que ninguém possa se gloriar. Se confessarmos com a nossa boca e no nosso coração pudermos crer, diz a Bíblia, somos salvos. E diz ainda, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso que com muita alegria eu posso afirmar, eu sou salva em Jesus. Quantos salvos temos aqui nessa manhã? Quem é salvo e tem certeza, diga amém. Quem lembra desse cântico, mamãe da escola? Quem é salvo e tem certeza, diga amém. Né, pastor Deroci? Lembra desse também? Quem é salvo e tem certeza, diga amém. Amém. Somos salvos e temos certeza. Mas, queridos, salvação não é o passe de escape do inferno. Não só. Tem muita gente que pensa assim, olha, eu vou entrar na igreja de crente, eu vou converter, eu vou frequentar a Batista, porque eu vou dizer uma coisa, ir para o inferno eu não vou mesmo. Eu não quero, pastor, aquele lago de fogo, de enxofre, onde o verme não morre, o fogo não se apaga, né? Eu me lembro que às vezes a gente era adolescente e ouvia umas palavras assim sobre o inferno, bem terroristas, e a gente ficava assim com medão. Todo mundo queria confessar os pecados, parar de mentir, parar de ouvir as músicas erradas, parar de enganar pai e mãe, para escapar, né, do lago de fogo. Quando os pastores pregavam, a gente falava, meu Deus, eu não quero não, Jesus, tem misericórdia, me guarda. Mas, querido, salvação é muito mais que isso. É sim o livramento da morte eterna. É sim o livramento desse inferno tão temido, né? É sim o livramento dessa destruição. É sim o arrebatar de Deus das mãos do inimigo, nos transportando para o reino do Filho do seu amor, o Senhor Jesus. A salvação é de fato livramento, é de fato libertação, é de fato uma graça, um presente muito grande. Pastora, ser salvo é a garantia de ir para o céu? Sim. Ser salvo é a garantia de ir para o céu, né? O tamanho do galardão que você vai ter lá, eu não sei. Não posso te dizer que tamanho que ele vai ser. Posso te dizer que se você crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, a Bíblia diz que você vai estar na glória com o Senhor. Mas então, o que é isso aqui? Paulo dizendo para o povo de Filipenses, desenvolvei a vossa salvação, com temor e tremor. No texto que os meninos colocaram no telão, é uma versão diferente da minha, diz operai. Operai, mas peraí, a senhora não acabou de falar que a salvação é graça? A senhora não acabou de dizer que Jesus fez o que era necessário, que eu agora posso crer nele e estar salvo? Sim. Então que desenvolvimento, amado, seria esse? Como é que eu posso desenrolar algo? É como se alguém me dissesse assim, pastora, deixa eu te falar uma coisa, aqui está uma massa, faça ela virar uma empada, né? Aqui está uma tinta, faça virar uma obra de arte. Aqui está a essência de algo, faça com que isso aqui possa render, possa multiplicar. E olha, sabe o que é mais lindo? Quando você estuda a origem, esse tipo de salvação operada, desenvolvida, ela tem uma característica, ela aparece. Você olha e diz assim, é um salvo. Hoje eu fiquei feliz porque a gente estava vindo para a igreja, chegamos aqui e a minha mãe falou uma coisa. Janinha, o João é um salvo.
Eu disse, mãe, ele passou essa semana toda dormindo na casa da minha mãe. Que é férias, e aí ele ama dormir com essa avó e vai para lá. E aí ela falou, ele é um salvo. Falei, mãe, o que a senhora está me dizendo isso hoje? Ela falou, minha filha, ontem eu fiquei ouvindo a devocional dele. Ele orava, minha filha, a Bíblia, e ele dizia, Deus, não deixa que caiamos nesse engano, que o que aconteceu com Adão, Senhor, de perder aquela comunhão, aconteça conosco. Ela disse, ele orava, Janinha, com a Bíblia saltando no espírito dele, vinha o entendimento, ele orava como quem estava entendendo o que dizia. Minha filha, eu me alegrei muito, que lá do meu quarto, eu fiquei ouvindo a oração dele, e o Espírito testificou com o meu espírito, meu neto já tem a experiência da conversão. Amém, queridos? Porque filho de peixe não é peixinho, filho de crente não é crentinho, filho de pastor não é pastorzinho. Só é se realmente tiver uma experiência com Jesus. Só é se nascer de novo da água e do Espírito de Deus. E essa operação dessa salvação, esse desenvolvimento dessa salvação, é um conselho para mim como pastora hoje. É um conselho para você. Não basta ser salvo para fugir da eternidade perdida e estar numa eternidade com Jesus. É necessário que essa graça que nos foi compartilhada seja operada de maneira que ela se torne o que minha mãe conseguiu ver na vida do João, aparente. Quando somos genuinamente salvos e estamos operando a salvação, um dos primeiros sinais é que Deus confirma isso com o nosso testemunho. Você olha e diz assim, vou falar uma coisa, essa minha mulher, ela até que é chata pra caramba, mas ela é salva. Esse meu marido, ele é pão duro. Ô Jesus, tira essa avareza desse homem. Mas uma coisa eu tenho que dizer, ele é salvo. Esse homem tem o Espírito Santo. É bom demais quando a gente consegue ver o desenvolvimento da salvação. E tem um detalhe. Essas coisas chatas, essas obras da carne, esses pecados impregnados, quando a gente é salvo e opera a salvação, eles vão abandonando. Aliás, nós é que vamos abandonando esses velhos hábitos, esses pecadinhos de estimação. Conversando com a minha cunhada essa semana, a irmã mais nova do meu marido, ela me disse algo assim que alegrou meu coração. Ela disse assim, Janinha, eu cresci na minha adolescência ouvindo a palavra de Deus. E eu batizei e frequentei igreja por muitos anos. Mas tinha uma coisa que eu desconhecia. E eu disse, o que é, Keila? A direção do Espírito Santo. Janinha, quando eu vi os pregadores falando assim, o Espírito do Senhor vai te guiar, o Espírito do Senhor vai te dirigir, o Senhor vai falar com você, Deus vai mostrar o caminho, Deus vai alertar, Deus vai indicar, Deus vai estar presente. Ela dizia assim, oh meu Deus, que sonho, mas parece que não é para mim. Ela disse, eu era sim salva, mas eu ia à igreja todo domingo com a minha Bíblia. Eu dizia, que mensagem bonita, mas não acontece isso na minha vida. Ela disse, durante a semana, às vezes eu orava, às vezes não. Às vezes eu lembrava de ler a Bíblia, às vezes não. Às vezes eu ficava assim mais crente, às vezes eu ficava mais alheia. Mas no domingo eu estava lá na igreja. Até que um dia, ela conta a experiência que ela foi batizada com o Espírito Santo de Deus, com esse fogo. E ela disse que sentiu que dentro dela algo mudou. Ela disse, já não era mais o medo do diabo que me fazia caminhar com Deus. Era a paixão pela pessoa de Jesus. Era o desejo de conhecê-lo. Era literalmente o desenvolvimento da minha salvação que estava começando. Ela disse, eu comecei a ter tanta vontade de orar e ler Bíblia, que eu já tinha que falar assim, agora eu tenho que parar e fazer almoço para o povo de casa. Ela disse que começou a orar na madrugada,
E aí quando o sol ia raiando, ela dizia, ah não, esse dia não pode amanhecer, eu não quero sair daqui, Jesus. Mas tinha que levantar, fazer café, levar a menina na escola. Então, ela disse que começou a sentir um fogo, um desejo. E o mais lindo, ela me contando essa semana. A gente andando junto, ela falou, Jane, eu estou apaixonada porque o que eu ouvia falar agora acontece comigo. Eu falei, o que é? O Espírito do Senhor está me guiando. O Espírito do Senhor está falando comigo. Eu senti Deus dizendo para mim, Keila, faz assim, faz desse jeito, vai naquele lugar. Ela que estava em casa um dia e Deus falou para ela, eu tenho uma bênção muito grande para te dar, minha filha. Mas com esse sentimento no seu coração de amargura contra aquela pessoa, você não pode receber. A sua oferta está retida, a bênção está impedida. Filha, eu te amo, eu quero te ver em liberdade, mas toma uma atitude de conversão, vai naquele lugar e pede perdão àquela pessoa. E ela disse que na hora chorou muito na presença de Deus e só pedia, me dê força, me dê força. Ela estava sem carro, pegou um metrô, foi lá em Taguanorte, onde a mulher morava, bateu na porta da casa dela e disse, fulana, eu vim aqui porque o Espírito Santo me disse que eu preciso vir aqui e dizer a você, chega de demanda, chega de medir força, chega dessa contenda. Eu venho aqui em nome do Senhor como uma pessoa que tem Deus e te peço, me perdoe. E ela disse que naquele dia Deus começou a mostrar para ela o que era praticar a palavra. E ela pediu perdão naquela mulher, as duas se abraçaram. Depois teve uma festa da nossa família, ela me ligou e falou assim, eu posso levar ela? Eu falei, tu está transformada mesmo. Pode, você pode trazê-la. E ela levou aquela mulher. Todo mundo ficou admirado quando ela chegou, porque era uma pessoa da nossa parentela distante, mas era. E aí quando aquela mulher chegou, todo mundo olhou, meu Deus, mas aquela não gostava dela, como é que ela trouxe ela para a festa? Poder de Deus no desenvolvimento de uma salvação, que não apenas a pessoa está tentando escapar do inferno, mas está começando a viver uma obra que o Espírito de Deus vai fazendo no coração do homem, tirando a pessoa dela mesma, tirando a pessoa dos seus próprios limites, tirando a pessoa do pecado, tirando a pessoa, querido, de laços, de pesos. Por isso que a Bíblia diz, desembaraçando-nos do peso e do pecado que todo dia está ali tentando te assediar. Corre com perseverança a carreira que te está proposta. Quem entendeu, diga amém. Sabe o que acontece, meu amado? Quando Deus começa a operar a salvação, a gente vai se desconhecendo. A gente vai dizendo, Pai, Deus é Deus. Há um ano atrás, se me dissesse isso, eu dava um grito. Ah, meu Deus, há um tempo atrás, se falasse assim. Ah, mas agora eu respiro fundo. E no poder do nome de Jesus, eu não dou resposta nenhuma, a não ser aquilo que a palavra de Deus me autoriza a dizer. Eu vou lá e faço o que está sendo pedido. Ah, meu Deus, se fosse há um tempo atrás, eu não compartilharia isso de jeito nenhum. Ah, meu Deus, se fosse há um tempo atrás, eu ia pegar essa oferta, esse dízimo e ia gastar todinho. Mas agora o temor do Senhor está dentro do meu coração e eu estou desenvolvendo a minha salvação. O Espírito Santo, ele não é um enfeite. Enfeite a gente põe na sala da nossa casa. Enfeite a gente põe na mesinha do lado da nossa cama. Espírito Santo de Deus não é detalhe na vida de crente. O Espírito Santo de Deus, ele governa de dentro para fora. A Bíblia diz, ele ilumina o nosso entendimento. Quem crê em Jesus, rios de águas vivas vão fluir do seu interior. Cadê as pessoas de fé aqui nessa manhã? Rios de águas vivas vão fluir, queridos, do seu interior. Você crê? Então, rios de água viva. O que o rio faz? O que a água faz? Ela limpa. Ela limpa, ela limpa, ela limpa. Ela vai tirando da velha natureza, do velho homem, da velha pessoa que você era e ainda é. E trazendo da natureza de Jesus. Trazendo da natureza de Jesus. A Bíblia diz que o Espírito em nós é a lâmpada.
Tá escuro? Ele vai começar a mostrar. Ó, tá vendo essa área aqui, ó? Tem que ter luz nessas trevas. É assim que o prostituto se santifica. É assim que o avarento passa a ser generoso. É assim que o mentiroso começa a falar a verdade. É assim, querido, que o desorganizado vai dando valor à ordem que Deus estabeleceu. É assim que o infiel vai sendo fiel ao Senhor através do desenvolvimento da salvação. É assim que aquele que pecava não peca mais. É assim que quando o pecado bate na porta, você diz assim: eu te domino em nome de Jesus Cristo. Diga amém por isso. Quando nós desenvolvemos a nossa salvação, quando nós operamos a nossa salvação, nós podemos perceber que já não vivemos nós, mas Cristo vive. Jesus realizou por nós o sacrifício que nós não poderíamos realizar. O preço que Ele pagou, eu não poderia pagar. O preço que Ele pagou, você não poderia pagar. Mas então, quando Ele ressurge, Ele não escancara tudo. Ele não ressurge no terceiro dia e dá o grito do brasileiro: meu povo, liberou geral. Ele não diz: olha aí, tá vendo? Não tem nem porta. Não é que tem porta larga, não tem nem porta. Entra. Quando Ele diz está consumado, Ele também diz: a porta é estreita, apertado é o caminho que vai levar você para onde eu vou agora. Na casa do meu Pai tem muitas moradas, eu não te enganaria. Se assim não fosse, eu jamais teria te dito que eu vou te preparar um lugar. Olha como é que é o tipo de conversa do nosso Deus. Eu não enganaria você, não. Deixaria você acreditando que ia ter um lugar para você lá, para quando você chegar ser só a decepção. Eu estou indo preparar o teu lugar. Mas deixa eu te contar, no mundo tereis aflições. Tenha bom ânimo, eu venci, você vai vencer também. E outra coisa mais, todo aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo. Se Ele está dizendo isso é porque Ele sabia que a gente ia precisar invocar. E Ele disse: guarda o que tu tens, para que ninguém venha e roube a tua coroa. Irmão, se tem uma coisa triste é correr, 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 nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Sim ou não? Não é esse o meu objetivo nem o seu. Não é isso que Deus fará conosco. Sabe por quê, irmão? Ser quase rico não é ser rico. Ser quase inteligente não é ser inteligente. Quase resolver uma situação não é resolvê-la. Irmão, e aí, como é que foi lá? Pastora, quase que eu passei nesse concurso. Mas passou? Não. Eu quase consegui resolver a situação lá no banco. Mas resolveu? Não. Pastor, eu quase fui salvo. Não, meu irmão. Ou você é salvo ou você não é salvo. Ou você desenvolve a salvação ou não desenvolve. Ou você guarda o que você tem ou você não guarda. Guarda o que tu tens para que ninguém roube a tua coroa. Porque tempo de igreja não é tempo de crescimento necessariamente. Tem muito crente que converte e a gente vai vendo ali, ó, acompanha ele 30 anos. Ele é o mesmo de quando a gente conheceu. Não desenvolveu a salvação. Tem gente que converte e é uma intensidade de busca, é um desejo tão sincero. É o que a gente ministrou aqui na quarta-feira, é tanta ida na cruz. E levando a cruz consigo, porque quem quiser ser discípulo de Jesus vai levar a cruz todo dia, diz a Bíblia, todo dia. E levar a cruz é desenvolver a salvação, é naquela hora que dá uma vontade de você liberar tudo que você queria e você diz não.
Me comanda, Espírito Santo. Me possui, Espírito Santo. Reina em mim, Espírito Santo. Eu não vou clicar nesse lugar aqui, eu tenho temor de Deus. Como é que eu vou colocar essa injustiça diante dos meus olhos? Se eu fiz uma aliança com Deus, como é que eu vou dar lugar à pornografia? Como é que eu vou olhar para a mulher alheia, para o homem alheio, se eu fiz uma aliança de santidade com meu Deus? Não, carne, não. Como é que eu vou dar lugar à inveja, à ganância? Esses dias eu fiquei um pouco assustada, estudando aquele texto de Gálatas sobre as obras da carne. Irmãos, é um detalhezinho, porque a gente fala assim, está adulterando, está fazendo isso, está fazendo aquilo, não vai herdar o céu. Irmão, a Bíblia diz que os maldizentes não vão entrar no reino. Quem não falou mal aqui de uma pessoa, atire a primeira pedra. Irmão, mas isso não pode ser a tua vivência. Fala mal dos outros. Você viu aquilo ali? Você está vendo esse governo? Vai prestar não. Você está vendo essa cidade? Está toda suja. Você está vendo aquela irmã ali? Faz nada errado, certo? Está tudo errado. Você está vendo minha mãe? Está vendo Yolanda? E como é? O maldizente, ele não desenvolveu a sua salvação. O maldizente está dando lugar à carne. A Bíblia também fala de coisas pequenas. A glutonaria também. A Bíblia diz que os bebedores e os comedores desordenados também não estão dando nenhum tipo de evidência de novo nascimento. Nada na minha vida pode ser ídolo. Nem o dinheiro, nem a força, nem a inteligência, nem o status, nem a comida, nem a família, nem o emprego, nem a sabedoria, nem mesmo a fé. Tem gente que é tão crente que tem orgulho. Aí não é crente, é religioso. Porque os irmãos, porque as pessoas, porque aquelas pessoas, só a pessoa que está certo, o mundo inteiro está errado. Não, queridos. Isso não é desenvolver a salvação com temor e com tremor. Quando nós estamos dispostos a permitir a Deus que efetue em nós. Verso 13 desse mesmo texto que lemos, ele diz, e eu quero terminar com ele. É Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a sua boa vontade. Eu vou fechar com aquela parábola de Mateus capítulo 13. Na parábola, a palavra de Deus fala do semeador, fala da semente, fala da atitude que foi feita para plantar a semente e do resultado. 4 coisas. Vejam, a semente é perfeita, é a palavra de Deus. O semeador, Deus não se limita a ele. Você já viu alguém semeando ou pregando a palavra de uma maneira desengonçada, mas que teve fruto? Você já viu um pregador dizendo assim, nós vai, irmão, nós foi. Mas, quando termina, né, pastor? Tem gente chorando, tem gente convertido, tem gente ali abençoado, porque mesmo que o semeador não seja perfeito, a semente é. Diga aleluia por isso. Deus não se limita ao semeador não, irmão. Você pensa que só o pregador famoso que vai poder cumprir o propósito de Deus? Tem muita gente no anonimato da terra, muito conhecido lá no céu. Mais do que muita gente famosa na terra que Deus nem conhece quem é. Cuidado, né, pastor Deroci? Para a astúcia da serpente não enganar-nos como enganou Eva. Terceira coisa, pastora, o solo. E é sobre isso que eu quero terminar falando. A diferença da parábola, que vai gerar ou não um resultado maravilhoso, está no solo.
e o solo sou eu. O solo é você. É permitir que Deus opere o querer e o efetuar na minha vida, segundo a boa vontade dEle. Ele vem, vou pegar essa água aqui para dar o exemplo. Usa um semeador, você, eu, o que cantou, o que tocou, o que dançou, o que veio, o que não veio, qualquer pessoa que Deus quiser usar, até a mula. Se Ele quiser, Ele abre a boca da mula e fala. Você está lá na sua casa e o gatinho olha para você e Deus fala. Se Deus quiser, fala. Fala ou não fala? Então Ele pega a semente e joga no solo. O solo é que vai determinar o resultado. A Bíblia diz que se for um solo favorável, uma terra que se permite preparar, não é porque Deus preferiu uma terra melhor, outra terra pior. Uma terra que se permite preparar. Aí não vai ter espinho que sufoque, não vai ter pássaro que leve, não vai ter tempestade que afunde, não vai ter fogo que queime. A Bíblia diz, esse sim, ele vai dar fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Isso é a salvação desenvolvida. Nós não somos crentes de igreja. Nós somos a noiva de Jesus. Nós somos o corpo de Cristo na terra. Se tem o cabeça, tem que ter corpo. E o corpo sou eu. O corpo é você. E Deus espera que a vontade do cabeça, boa, perfeita e agradável, daquele que opera o querer e opera o realizar, acha espaço para se manifestar no corpo. Tem pessoas com uma mente extremamente inteligente, mas totalmente bitoladas, proibidas de desenvolver. E tem pessoas que às vezes o QI nem é tão alto, mas elas são tão desembaraçadas, elas são tão prontas, elas absorvem tanto do que é bom, elas se liberam, elas acreditam em Deus, nelas mesmas, nos outros. Quando você olha, meu Deus, que obra é essa que está sendo feita? Aquela pessoa nem tinha essa capacidade toda. Não tinha não, mas se deixou usar. Fique de pé no seu lugar nessa manhã. Se deixou moldar. Se deixou desenvolver. É forte essa palavra. Talvez você precise levar no seu coração e matutar essa palavra. Olhe para mim. Permita-se. E permita ao Espírito Santo desenvolver o seu espírito. Desenvolver a sua alma. Vou dizer isso porque Deus está trazendo ao meu coração. Não deixe que a infantilidade emocional te impeça de ser a pessoa que Deus quer para você. Te impeça de ser o filho que Deus sonhou que você seja. Como eu tenho visto pessoas caminhando na fé, queridos, infantis emocionalmente, medindo forcinha, doentinhos. Tem nada de espírito nisso, é alma. Porque eu sinto assim, porque eu faço assim, porque eu penso assim. Irmão, vai para a cruz com essa alma. Vai para a cruz com essa alma e fala: Deus, eu não sou um bebezão não. Eu não sou uma criancinha para ficar 3 dias dormindo no sofá, 7 dias sem falar com a mulher, 1 mês brigado com a mãe, 1 ano sem falar com o pai. Igual bebê. Eu quero, me dá, é meu. Levizinho agora ele está testando a nossa força. Tudo dele agora é no choro. Mas eu entendo, ele tem 2 anos. Agora entender um camarada de 25 querendo chorar igual bebezão, não dá para entender não. O nome disso é imaturidade. Gente que não desenvolveu, não cresceu, está dentro de igreja, mas não mudou nada. É a mesma pessoa carnal de antes. Me dá uma resposta, eu dou outra.
Aqui não sai sem troco, não. E você crê que foi para isso que o Espírito Santo te salvou? Para você continuar vivendo essa vidinha humanizada, medíocre, pequena, carnal, vergonhosa. Melhor tu nem dizer que tu é crente, irmão. Fica caladinho até Jesus desenvolver você, porque passa vergonha no evangelho umas coisas dessa. Sabe o que a gente ouve o povo dizer? Eu não contrato crente. Irmão, me dá uma raiva, me dá raiva e tristeza ao mesmo tempo quando eu ouço isso. A pior coisa que tem, pastora, é contratar os irmãos da igreja. Por quê, meu Deus? Porque quer chegar atrasado, sair cedo, não quer fazer o serviço. A gente pensa que é crente, daqui a pouco está dando piti no escritório, xingando. Esses dias eu estava num grupo de pessoas, de repente uma pessoa do meu lado me xinga um palavrão, daquele que pai e mãe taca a mão na boca de menino quando diz. Adulto! Eu olhei assim e falei, Deus! Eu morri de vergonha, eu queria me esconder por aquela pessoa, mas ela nem notou. Ela nem notou, tia Cida. É tão comum, é tão normal ser criança. Qual é? Eu sou crente, mas eu xingo, eu falo o que eu quiser, a boca é minha. A boca é tua e a recompensa também vai ser, viu, irmão? Porque a gente não é salvo só para escapar de inferno, não. A gente é salvo para brilhar. A gente é salvo para salgar. A gente é salvo para iluminar. A gente é salvo para testemunhar. A gente é salvo para parar de fazer barraca em casa. É para isso. Você pensa que eu não tenho que me controlar? Não, eu tenho sangue nas veias. E de nordestina mais. Tem dia que eu tenho vontade de dar cada resposta assim. Tem dia que eu falo alto. Esses dias eu estava lá na minha cozinha, não sei qual dos meninos que me irritou. Eu estava nervosa, apressada. Para com isso vocês. Aí o pastor veio lá do quarto. Calma. Olha o seu testemunho. Aí eu olhei para ele assim. Mas esses meninos estão me tirando. Não importa. Onde que o Espírito Santo foi? Fiquei com vergonha. Pensei, vou parar. Tenham que dominar, deixar desenvolver, treina mesmo, Jesus, esse bicho indomável. Irmão, não tem ninguém bom. Quem é bom aqui, levanta a mão, que eu vou dizer que você está mentindo. Porque a Bíblia diz, não tem bom, não tem justo, não tem nenhum sequer. Tem alguém nessa igreja que está entendendo? Diga amém. Não tem, queridos, não tem. Só tem uma coisa: renúncia, cruz, rendição, transformação, porta estreita, caminho apertado, vida transformada, evangelho verdadeiro. Eu recebo na minha vida, eu quero que você receba na sua. Feche os seus olhos comigo nessa manhã e diga: Jesus, dá um jeito na minha vida. Me ajude a desenvolver a minha salvação com temor e com tremor, e permitir que o Espírito de Deus opere a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Deus, eu não dou conta mesmo não. Opera em mim, Senhor, o teu querer e o teu realizar. Opera em mim, Senhor, o teu querer e o teu realizar. Coloque a mão no seu coração junto comigo. Vamos clamar nessa manhã. Espírito Santo, meu Deus, me ensina, me ajuda a desenvolver a minha salvação com temor e com tremor. Títulos não vão fazer com que eu tenha uma entrada facilitada, Pai. O Senhor me salvou e eu sou salva, mas há um fruto que o Senhor espera encontrar na minha videira. Há um fruto que o Senhor espera encontrar na minha figueira.
Há um fruto que o Senhor espera encontrar nessa noiva que está reunida aqui hoje de manhã. Há um fruto que o Senhor espera encontrar nessa igreja, na noiva. Ela não pode viver, Senhor, imatura, infantil, elameada, suja, desgastada, perdida. Traz-nos de volta, Senhor. Faz-nos andar nos teus caminhos. Faz-nos andar nos teus caminhos. Queria que comigo nós terminássemos dizendo uma oração ao Senhor. Diga: Senhor, ensina-me, desenvolve em mim a tua salvação, em nome de Jesus. E agora diga: Espírito Santo, no comando da minha vida está o Senhor. Dê um aplauso a Jesus nessa hora. Que o Senhor te faça crescer. Recebe essa bênção nessa manhã. Que o Senhor te faça crescer. Que no final de 2017 você esteja desenvolvido. Amém? Desenvolvida. Começa a prestar atenção no que o Espírito do Senhor está propondo e guiando você. Diga sim, busque, você vai se alegrar por poder dizer o que Paulo disse: não vivo eu, mas Cristo vive em mim.